Bom, meninos, tudo bem? Hoje vamos entender sobre a resenha, né, de obra de arte, ao uso do texto, a estrutura de como podemos criticá-los, né, de como podemos abordar aquela obra de arte, né, ou aquela obra de como é feita até mesmo por visão de filmes e séries, entre outras, como vimos, né? Uma resenha é uma abordagem para a construção de relação entre propriedades, né, com o sentido de um determinado objeto, que podemos analisar ou descrever e enumerando aspectos considerando como revelantes sobre ele. É claro, resenha também é um texto que serve para apresentar ao outro, né, que seja conhecido do leitor. Observamos que quando queremos assistir um filme, colocamos ali um filme na Netflix, vamos supor. Vamos assistir ele, não sabemos como ele é. No decorrer do filme estamos analisando ele, né? Mas aí depois a gente vai resenhar com a pessoa, o nosso namorado, ou namorada, nosso amigo, nossa amiga, né? Quando você faz isso, você se põe, você está resenhando. O que é resenhar? Né? O sentido resenhar, a gente já tem a ideia, né? Pô, vamos resenhar sobre aquela história que teve ali e tal. Mas a resenha pode ser assim. Outra resenha pode ser o significado de a gente criticá-lo ou opinar, né? Pô, aquele ator, pô, top. Você viu aquela parte de como podemos construir aquilo? Pô, como ele construiu, como ele se bateu, como ele atirou, como ele fez isso, como ele se apresentou naquele filme, né? A mesma forma em séries, a mesma forma em desenhos e também em obra de arte, né? Como a gente observamos, vamos a um museu, né? Analisamos um quadro, a gente analisou, a gente vai dar a nossa opinião sobre aquela obra de arte, né? Vamos analisar, vamos criticar, vamos falar sobre o autor, por que ele construiu isso, qual a ideia dele, por que ele botou aquilo, minha resenha é essa, e poxa, ele poderia melhorar naquela tinta, a tinta foi top, aquele desenho, aquela, pô, você viu como é a estrutura de como ele fez aquilo. Então aí é uma resenha, né? Então a resenha é uma relação entre propriedade de determinado objeto que são analisados descrevendo um enumerado aspectos considerados como revelantes sobre ele, né? Que ele também pode ser como um texto que serve para apresentar o outro, que pode ser desconhecido do leitor, né? A esse uso. Observamos um livro de vocês na página 26, né? Conhecendo o gênero, a resenha da obra de arte. Observamos que uma obra de arte é uma forma mais detalhada, na seção ampla, né, de um texto que teve a oportunidade de ler uma resenha, né, a esse título da mesma obra. Observamos que o gênero resenha pode fazer análise de informativa como o texto que você leu. Pode ser um texto também, né? Eu não coloquei isso. Bem como um breve comentário crítico, né? Claro. E a respeito de uma obra. Para isso, o texto deve conter, além do assunto, o modo como ele é abordado. Diferente de um resumo, a resenha pode também emitir dois diferentes tipos de julgamento sobre a obra. No caso, o julgamento de verdade, resenha descritiva, ou o julgamento de um valor, resenha crítica. Né? O objeto da resenha é despertar a curiosidade do leitor pela obra e ou acrescentar informações a respeito dela, como expliquei e citei anteriormente. Observamos que na seção que vocês vão ler do livro, né, 26 a 27, sobre o texto e a obra de arte que está descrito, né, sobre ele. Uma atividade do livro na página 28. Então, esse é o tipo de construções de resenha. Né? A resenha ele pode ser um julgamento de verdade ou um julgamento de valor. Julgamento de verdade já uma resenha crítica, o julgamento de valor, resenha crítica. Aí esse estudo de estrutura de como podemos colocar a resenha crítica. Então, vou pedir para que vocês façam uma pequena resenha, no máximo 15 linhas, sobre a obra de arte, no caso, sobre a obra O Menino Pequenino, né?
O link vai estar disponibilizado sobre o texto para vocês lerem e depois fazer essa resenha bem estruturada, certinho. Ok? Um grande abraço.